Muito bem, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo de número 4. Nós estaremos meditando nos versículos de número 3, 4, 5 e 6. A internet está ligada? Não? Não deve ser. Oi? Dela não tá, não. Não tá ligada à internet, não. E o ASR não tá aparecendo aqui. Tá funcionando. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 3. Primeira de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Pai bendito, te damos graças uma vez mais nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra. Pedimos humildemente que fale conosco, que nos instrua, que nos capacite para que possamos compreender, entender a tua palavra. Fala conosco. Nós necessitamos ouvir a sua voz. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração, que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos dando continuidade à exposição da primeira epístola do apóstolo Pedro e chegamos ao capítulo 4. Essa é a parte 2 do sermão intitulado A Mentalidade do Sofrimento Cristão. Quando olhamos para os versículos anteriores de 1 de Pedro, nós somos confrontados com uma chamada clara: viver para a vontade de Deus e não mais para a carne. Pedro nos exorta a abandonar os caminhos que antes nos pareciam naturais, mas que agora, pela graça de Deus, se tornaram repulsivos. Ele nos lembra que se compartilharmos com Cristo no sofrimento, também compartilharemos na transformação que Ele opera em nossas vidas. No entanto, essa transformação não vem sem custos. O mundo ao nosso redor não entende
e muitas vezes rejeita a mudança radical que acontece quando alguém entrega a sua vida a Cristo. Nos versículos que nós acabamos de ler, o versículo 3 ao versículo 6, Pedro nos desafia a olhar para o nosso passado e refletir sobre o que deixamos para trás e a perceber que a nossa nova identidade em Cristo nos separa do antigo estilo de vida que vivíamos no passado. O mundo, com sua atração pelo prazer e pecado, vai nos repudiar, mas a boa notícia é que Deus, o juiz final, tem o controle de todas as coisas e ele será o justo e fiel juiz de todos os atos que praticamos. Vamos então mergulhar nesses versículos que nós acabamos de ler e entender o que significa viver para Deus e como devemos nos posicionar diante das pressões do mundo. O nosso ponto 1, eu coloquei o seguinte tema, baseado no versículo de número 3. O verdadeiro cristão rompe com o passado de pecado. O verdadeiro cristão rompe com o passado de pecado. Baseado aqui no versículo de número 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Esse é o nosso versículo de número 3. Pedro está dizendo o seguinte: já perdemos tempo suficiente no pecado. Nós perdemos o nosso tempo, o tempo da nossa vida no pecado. O tempo da ignorância agora acabou. Antes de Cristo, vivíamos como os gentios. Isso é, segundo o que o apóstolo Pedro escreve, a intenção autoral, é aqueles que não conhecem a Deus. Nosso estilo de vida era marcado por imoralidade e excessos. Pedro menciona 6 pecados que eram comuns entre os pagãos. Ele fala, primeiro pecado, andando em dissoluções, aqui no versículo 3. Dissoluções seria uma vida desenfreada, desregrada, onde tudo é permitido, sem restrição moral. Isso seria dissoluções. Significa viver de forma descontrolada, sem limites, entregando-se completamente aos desejos da carne, sem qualquer consideração pela vontade de Deus. É o estilo de vida daqueles que ignoram os padrões divinos e fazem do prazer o seu único objetivo. É aqueles que vivem dissoluções. O apóstolo Pedro fala também sobre concupiscências. É a paixão pecaminosa. Se refere a desejos intensos e descontrolados que levam uma pessoa a agir contra a vontade de Deus. São impulsos carnais que dominam a mente e o coração, resultando em imoralidade, egoísmo e rebeldia contra os padrões de santidade estabelecidos por Deus na sua palavra. Ele também elenca embriaguezes,
o abuso do álcool, a ponto de perder o controle sobre suas faculdades mentais. Ele também elenca glutonarias, festas desmedidas, onde a comida e a bebida são consumidas sem limites. Ele elenca também bebedices, um foco ainda maior na embriaguez, no vício e no prazer momentâneo. E ele deixa o último, abomináveis idolatrias. É a adoração a falsos deuses e práticas religiosas perversas. Pedro mostra que essa era que estamos vivendo e que aqueles crentes no passado também viviam, era uma era tenebrosa. O estado dos seus leitores, dos leitores originais, era o estado antes da conversão, era um estado de pecado, de distanciamento de Deus. Agora que pertencemos a Cristo, esse tipo de vida desregrada não pode mais nos definir. Fomos chamados das trevas para a luz, libertos do domínio do pecado para vivermos em santidade. Nossa identidade não é mais como era antes, mas agora que estamos em Cristo, nós temos uma nova identidade. E não podemos mais viver como vivíamos no passado, pois fomos comprados por um alto preço. E agora a nossa vida deve refletir a glória de Deus. No versículo 3, Pedro não está dizendo que o cristão nunca mais pecará. Quando ele diz, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções. Ele não quer dizer que nós nunca mais pecaremos, mas que sua vida não pode mais ser definida pelo pecado. O problema hoje é que muitos querem um evangelho que promete o céu, enquanto continuam vivendo como se ainda fossem do mundo. Jesus não veio para aperfeiçoar a sua antiga vida. Ele veio para transformá-la. O verdadeiro cristão não tenta administrar o seu pecado. O verdadeiro cristão abandona o pecado. A Bíblia nunca ensina que devemos lidar com o pecado de forma branda, tentando controlá-lo ou reduzi-lo. A Bíblia nunca fala sobre domesticar o pecado. A Bíblia fala sobre matar o pecado. Em Romanos 8:13, o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, 5 ao 7, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando viveis nelas. Nós vivíamos nisso, mas agora que tivemos contato com a mensagem do Evangelho, nós não podemos mais viver assim. Nós temos que ter agora um novo viver. O pecado, ele é como uma fera selvagem. Se não for destruído,
ele nos destruirá. Com o pecado não se brinca. Com o pecado não se flerta. Não podemos negociar com o pecado. Deus, ele nos chama a uma guerra sem trégua contra o pecado. Pois qualquer concessão que fizermos com o pecado pode levar a uma ruína espiritual. Muitos tentam viver no Evangelho, mas continuam bebendo, se entregando à imoralidade sexual, aos vícios, à busca desenfreada pelo prazer e ao materialismo. Mas Pedro deixa claro aqui, se você realmente conheceu a Cristo, já perdeu tempo demais com o pecado. Você já perdeu tempo demais. Quanto tempo você tem de vida? Quanto tempo você tem de pecador? E quanto tempo você tem de cristão? Você já perdeu tempo demais com o pecado. Chegou o momento de colocar um ponto final nisso. Chegou o momento de colocar um ponto final na prática pecaminosa. E dizer não para ele. Agora, você não pertence mais ao pecado. Você pertence agora a Cristo. Ele não é apenas o seu Salvador, mas é o seu Senhor. Isso significa que a sua vida não pode mais ser conduzida pelos desejos antigos. Deus lhe deu um novo coração. Se você creu em Cristo, então ele te deu um novo coração, um coração regenerado, transformado. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Ezequiel 36, 26, está escrito assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus lhe deu um novo coração. Se você é um cristão, ele também te deu uma nova mente. Uma mente transformada. Ele transformou a sua mente. Nós encontramos isso em Romanos 12, 12. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que Deus nos deu um propósito eterno. Viver para a sua glória. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 10, versículo 31, 1 Coríntios 10, 31, ele diz: porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida não é mais para viver segundo o nosso coração, segundo os nossos deleites e vontades. Nós vivemos agora para a glória de Deus. Antes, você vivia para si mesmo, escravizado pelo pecado. Mas agora, você pertence a Deus. Isso exige uma ruptura radical com o passado e um compromisso firme com a santidade. Seguir a Cristo não é apenas adicionar algumas boas obras à sua vida antiga. Não é isso. Seguir a Cristo é um rompimento total com o passado pecaminoso. O pecado não pode mais ser tolerado ou administrado. Ele deve ser crucificado. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 6, 6, ele diz: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Jesus disse que se alguém quiser segui-lo, deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso significa abandonar os velhos hábitos
pecados e amizades que nos afastam de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, 2 Coríntios 6, 14, o apóstolo Paulo fala assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esses versículos que eu acabei de ler reforçam a necessidade de uma ruptura radical. Nós precisamos romper com o pecado, com o passado pecaminoso. O cristão não pode continuar vivendo em comunhão com o mundo como ele vivia antes. A justiça e a injustiça não se misturam. Luz e trevas não se misturam. Nem podem coexistir. Isso significa cortar laços com práticas e relacionamentos que nos afastam de Deus. Se você tem práticas, você pratica algo pecaminoso que te afasta de Deus, você deve romper com isso. Você deve dizer não ao pecado. Mas se você tem amizades, amigos, pessoas que te influenciam para o mal, você deve romper com elas também. Antes da minha conversão, lá no Rio de Janeiro, eu tocava numa banda de rock. Uma banda de rock satânica. E aí naquela banda de rock, tínhamos práticas horríveis. Quando eu encontrei a verdade do Evangelho, e Deus me converteu, me transformou, eu não tive mais contato nenhum com aquelas pessoas no passado. Nenhum. Com ninguém. Tentaram me ligar, mas eu atendi por educação, fui cortês e nunca mais falei com eles. Porque eles estão nas trevas e eu estou na luz. Luz e trevas não se misturam. O crente precisa romper com tudo aquilo que nos influencia para o mal. Ou seja, abandonar tudo que nos leva ao pecado e nos impede de crescer em santidade. Eu preciso romper com isso. Eu preciso romper com as práticas pecaminosas, a imoralidade sexual, qualquer prática sexual fora do casamento, vícios, alcoolismo, drogas, jogos de azar, pornografia. Eu preciso romper com isso. Desonestidade, mentira, engano, corrupção, ódio e vingança, guardar rancor, buscar vingança em vez de perdoar, futilidade e mundanismo, o entretenimento que promove o pecado, músicas e filmes que exaltam a imoralidade sexual, que desagrada a Deus. Eu tenho que romper com essas coisas. A preguiça espiritual, a falta de compromisso com Deus, a negligência da leitura da Bíblia, da oração, eu tenho que romper com essas coisas. Eu não posso viver com essas práticas pecaminosas. E eu preciso também romper com relacionamentos perigosos. Amizades que incentivam o pecado. Pessoas que zombam da fé e influenciam para o mal. Você é um cristão e anda com pessoas que são imorais, que falam palavras sujas, que falam piadas sujas. Você deve romper com essas pessoas. Essas pessoas não devem estar no seu círculo de amizade, porque elas vão te influenciar para o mal. Você deve romper com relacionamentos perigosos, namoro com descrentes, um jovem na igreja ou uma jovem e quer ter uma união com quem não compartilha a fé que você tem e que te leva ao afastamento de Deus. Isso deve ser rompido. Pessoas que desprezam a santidade. Amigos que ridicularizam a sua devoção a Deus. Ah, você está indo para a igreja?
Não acredito nisso. Para oração? Você? Lendo a Bíblia, eu não acredito. Essas pessoas você tem que romper com elas. Essas pessoas desprezam a santidade que você está buscando. Elas estão desprezando e tentando arrastá-lo de volta ao pecado. Você deve romper com elas. Comunidade que incentiva o erro, falsas amizades ou grupos que distorcem a palavra e promovem uma vida de pecado. Essas comunidades, esses grupos, você deve romper com eles. Cortar laços não significa tratar essas pessoas com ódio. Não estou falando disso. Mas estabelecer limites para que não sejam violados esses limites e você seja então arrastado de volta ao pecado. As pessoas que estão ao seu redor precisam conhecer esses limites e é você quem estabelece eles. Se você está lá na sua casa e aí chega um amigo do passado que não é crente, que não é cristão, e aí ele começa lá no almoço ou no jantar, lá na sua casa, e começa a falar como falava no passado, falar de imoralidade, sujeiras, piadas sujas. Você tem que falar, não, fulano, vamos mudar de assunto? Eu não participo mais desse tipo de conversa. Não precisa ser deselegante com ele. Mas você tem que colocar limites. Porque senão, ele sabendo que você é um cristão, ele vai tentar te influenciar para o mal. Ele vai tentar te arrastar de volta para o caminho do passado. Ele vai tentar fazer com que você ria das piadas sujas que ele está contando para você. E você então tem que estabelecer limites. Fazendo assim, você coloca uma cerca de proteção. Você está protegendo você e a sua família. E aquelas pessoas, vendo os limites que você estabeleceu, pode começar a ponderar, a pensar, rapaz, essa pessoa então agora está mudada. Porque antes eu falava essas sujeiras e ela se agradava disso. E agora eu falo e ela não quer mais. E o que aconteceu com ela? Que mensagem que ela ouviu? Talvez isso possa abrir uma porta para a pregação do Evangelho. Mas se você, que é um cristão, não se posiciona, então a porta para o pecado vai estar sempre aberta. Você tem que fechar a porta para o pecado. Nosso compromisso principal não é com o pecado. Nosso compromisso principal é com Cristo. Esse é o nosso compromisso principal. Muitos tentam manter um ditado popular, um pé na igreja e outro pé no mundo. Mas isso é impossível. Não dá para você viver na igreja e viver no mundo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ele falou isso em Mateus 6:24. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. O verdadeiro seguidor de Cristo, aquele que tem essa convicção de que agora é uma nova criatura, que foi mudado, transformado, que recebeu a salvação que há em Cristo Jesus. O verdadeiro seguidor de Cristo rompe com tudo que escraviza. E antes ele se entrega voluntariamente a Deus. Tudo que o escraviza para o mal, ele rompe com isso. Não há meio termo. É importante que você aprenda isso. Não há meio termo. Quem é de Cristo não pode mais viver como vivia no passado. Não pode mais viver no pecado. O problema é que algumas pessoas querem seguir a Cristo, mas ainda olham para trás. Como a esposa de Ló. Quando Deus falou para Ló sair da cidade de Sodoma e Gomorra com suas filhas e a sua esposa, porque Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás. Muitas pessoas querem fazer assim. Querem viver uma vida cristã olhando para trás. Olhando para a sua vida passada. Continuando nas práticas pecaminosas de forma escondida. Eles dizem que se arrependeram, mas continuam flertando com o pecado.
achando que podem viver com um pé na igreja e o outro no mundo. Mas Cristo, ele não compartilha a sua glória. Ele não compartilha você com o pecado. E eu pergunto a você, você realmente deixou o passado para trás? Ou será que você ainda mantém os mesmos hábitos e prazeres da velha vida? Sua vida hoje não é radicalmente diferente do que era antes da conversão? Talvez você nunca tenha nascido de novo. Se a sua vida não é de forma radical, diferente, uma nova vida. Você tem tolerado pecados que deveriam estar mortos? Você cultiva esses pecados que deveriam estar mortos da sua vida? Em Mateus capítulo 5, versículo 29 ao 30, Mateus capítulo 5, 29 ao 30, está escrito assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja o teu corpo lançado no inferno. Em outras palavras, Cristo nos recomenda ser radicais com o pecado. Ele não está falando aqui para você arrancar o seu olho literalmente, nem cortar a sua mão literalmente. Não é isso. Ele está usando aqui figuras de linguagem para que você possa compreender como você deve fazer com o pecado na sua vida. Se o seu pecado é através dos olhos, se você olha para aquilo que não deveria olhar, você deve arrancar esse pecado da sua vida. Não o seu olho literalmente, mas você deve parar de olhar para o mal. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Mas se seus olhos forem bons, ele terá luz. O Senhor Jesus falou isso. Por isso nós precisamos ser radicais em cortar o pecado das nossas vidas. Isso não significa que devemos literalmente mutilar o nosso corpo, mas sim que devemos lidar com o pecado de uma maneira extrema. Qualquer coisa que nos leva a pecar, seja um hábito, um entretenimento, um relacionamento, uma oportunidade, deve ser radicalmente removida da nossa vida. Você deve remover isso. Se o seu celular te faz pecar, coloque filtros nele. Se você entra em sites que não deveria entrar, existem filtros que você coloca no seu celular e você não vai conseguir acessar. Você pode fazer um filtro no Wi-Fi. E ninguém na sua casa vai conseguir entrar em nenhum site para maiores de 18 anos. Ninguém. Vai ter um filtro lá. Você pode fazer isso. Se você não consegue, mesmo com o filtro não está dando certo, livre-se desse celular. Não use mais. Corte da sua vida. O pecado tem que ser tratado assim. O pecado não pode ser tratado de forma branda. Ele tem que ser cortado. Ele tem que ser mortificado. Se uma amizade te arrasta para longe de Deus, afaste-se dessa amizade. Se um lugar te leva ao pecado, evite-o. Não vale esse lugar. A santidade de vida exige decisões duras. Decisões duras. Mas nada é mais valioso do que a nossa comunhão com Cristo. Nós precisamos olhar para a nossa comunhão com Cristo
e ter como algo precioso. Então, se a minha comunhão com Cristo é tão precioso, então nada mais importa. Eu prefiro ficar com Cristo, com a minha comunhão com Cristo, do que com amizades que me levam para o mal. Pessoas que me influenciam para o mal. Então eu prefiro romper com essas pessoas e ficar com Cristo. Pedro, nesse versículo 3, diz que o tempo da ignorância já passou. Se você está em Cristo, seu passado não pode mais governar o seu presente. Você deve romper com o seu passado. É por isso que aqui em São Paulo, as pessoas me chamam de Henrique. Lá no Rio de Janeiro, eu sou conhecido como Luiz Henrique. É o meu nome completo, Luiz Henrique. Mas eu não quis mais que me chamasse de Luiz Henrique. Eu não deixo ninguém me chamar de Luiz Henrique. Vocês não repararam isso, não? Não deixo ninguém me chamar de Luiz Henrique. É como se fosse o meu nome da época do meu pecado. Quando falam Luiz Henrique, eu lembro lá do Rio de Janeiro, onde eu estava. Então, quando eu vim para São Paulo, eu falei, não quero que me chame mais de Luiz Henrique. Só de Henrique. Eu quero viver agora uma nova vida. Até um novo nome. Eu quis romper de forma completa, a tal ponto de não lembrar do meu passado de forma alguma. Eu não gosto que falem do meu passado. Eu não gosto que catuquem o meu passado. Porque eu não quero lembrar da época que eu era um pecador e inimigo de Deus. Eu não quero lembrar disso. Então, eu agora tenho um novo nome. Meu nome de paulista. Henrique. Assim eu não lembro das coisas que eu fazia no passado. Agora eu lembro somente da nova criatura que eu sou. Quem realmente conheceu a graça de Deus não tem saudade do Egito. Os israelitas estavam escravos lá no Egito. Eles foram libertos da escravidão do Egito e levados para a Terra Prometida. Nós também estávamos no Egito quando estávamos no pecado. Era o nosso Egito. Nós estávamos escravos do pecado, dos nossos desejos pecaminosos. E agora que conhecemos a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, nós não devemos mais ter saudade desse tempo. Passou. Acabou. A verdadeira vida piedosa significa que o pecado se torna amargo e Cristo se torna doce. Então a minha vida do passado é amarga. Eu não quero mais. Eu quero sentir o prazer da doçura da nova vida com Cristo. Você já rompeu com a sua velha vida? Você já rompeu com o seu passado? Ou ainda vive como se Cristo fosse apenas um acessório a mais na sua jornada? Se você ainda se agarra ao mundo, então talvez nunca tenha pertencido a Cristo. E se isso é uma realidade na sua vida, você precisa se arrepender. Deixar isso. E se voltar para Deus. Dá tempo da gente fazer o ponto 2? Acho que dá. O ponto 2 é baseado no versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte. Está interligado com o versículo 3. Olha aí para o versículo 4. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. O apóstolo Pedro aqui, ele traz algumas verdades interessantes. O título que eu coloquei do ponto 2 é O mundo rejeita quem anda com Deus. O mundo rejeita quem anda com Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E acham estranho que não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. A verdade
desconfortável que Pedro nos apresenta agora no versículo 4 é que quando decidimos viver de acordo com a vontade de Deus, o mundo nos rejeita. Eles blasfemam de nós. Isso não é uma possibilidade ou uma simples consequência, é uma certeza. Se você romper com o pecado e decidir servir a Deus de verdade, o mundo vai zombar de você. O mundo vai te odiar. O mundo vai rejeitar você. O versículo 4 nos diz claramente que ao vivermos de forma contrária ao pecado e ao estilo de vida desenfreado do mundo, as pessoas ao nosso redor, especialmente aqueles que não conhecem a Cristo, nos consideram estranhos. Por que isso acontece? Porque o mundo que está sob o domínio do pecado e da corrupção não pode compreender a transformação radical que aconteceu no coração de uma pessoa quando ela encontra Cristo. O pecado cria uma cultura onde comportamentos destrutivos que nos destroem, como a imoralidade sexual, o abuso de álcool e drogas, a supervalorização do corpo, o aborto, o divórcio, são apenas aceitos. E muitas vezes são celebrados. As pessoas celebram isso. Ah, você se separou? Ah, que bom. Como assim? Como assim que bom? Não tem nada de bom nisso. Deus abomina o divórcio. Ele odeia o divórcio. Como é que você diz que isso é bom? Quer dizer que a pessoa que fala isso, ela tem uma contracultura do reino. Ela é contra a cultura do reino de Deus. A sociedade muitas vezes glorifica esses comportamentos, tratando-os como normais ou até desejáveis, ignorando as consequências espirituais e emocionais e físicas que isso causa. Isso reflete um mundo que prioriza a gratificação imediata e despreza o sofrimento e a perda geradas pelo pecado. No entanto, quando um cristão abandona esses comportamentos, a reação do mundo é de escárnio, é de rejeição e muitas vezes perseguição. Essa rejeição é algo que Pedro já havia abordado anteriormente e é algo que ainda afeta os cristãos nos dias de hoje. O crente, agora transformado pela graça de Deus, deixa para trás as práticas que antes eram comuns na sua vida. Isso é algo radical que o mundo simplesmente não consegue entender. Eles não se surpreendem quando as pessoas se entregam ao pecado, ao vício, ao egoísmo, ao prazer imediato. Mas se alguém deixa esses pecados e vive para Deus, isso é visto como uma loucura pelo mundo. Veja como Pedro coloca isso de maneira prática no versículo 4. Se ele diz, e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Se alguém estava imerso em vícios, em embriaguez ou imoralidade, e agora se torna sóbrio e puro, santo, a reação das pessoas ao redor é de incredulidade. Você? Não. Você não. Isso aí vai durar pouco tempo. Logo, logo você volta a chafurdar na lama. Como se aquele que abandonou o pecado tivesse perdido a razão. Ele está louco. O mundo vê isso como uma quebra de normas sociais.
uma perda de controle. Eles não compreendem que, na verdade, essa é a maior libertação que pode um ser humano experimentar. Ser liberto do domínio do pecado e viver para a glória de Deus. Pedro está nos dizendo que aqueles que vivem em Cristo serão sempre estrangeiros e peregrinos neste mundo. Nós não somos desse mundo. Nós fazemos parte agora do reino de Deus. E isso não é uma escolha fácil. O caminho de Cristo é estreito. E o preço é alto. No entanto, a rejeição do mundo é um dos maiores testemunhos da nossa vida em Cristo. Se você está sendo rejeitado, preste bem atenção. Se você está sendo rejeitado ou perseguido por sua fé, é porque está vivendo de acordo com os padrões do reino de Deus, que são opostos ao reino deste mundo. E é exatamente essa rejeição que confirma a autenticidade da nossa fé. Se as pessoas estão rejeitando você porque você agora é um crente, não fique triste com isso, não. Se alegre. Se alegre. Se eles estão rejeitando você, essa é uma marca da autenticidade da verdadeira fé. Ser rejeitado pelo mundo. E os primeiros que vão nos rejeitar são aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, não se sintam desencorajados quando forem rejeitados ou mal interpretados por aqueles que ainda vivem nas trevas do pecado. A rejeição do mundo é uma confirmação que a sua vida está de acordo com a vontade de Deus. Se o mundo está rejeitando você, porque você é um cristão, quer dizer que você está no caminho certo. Se o mundo nos rejeita, lembre-se, Cristo também foi rejeitado. E vocês são chamados para seguir os passos de Cristo. O mundo rejeita quem anda com Deus, porque ele não pode entender a mudança radical que ocorreu no coração de um verdadeiro cristão. Eles não conseguem entender. Quando vivemos para a vontade de Deus, nos tornamos estranhos para aqueles que ainda vivem para si mesmos. Mas, como Cristo, devemos carregar essa rejeição com firmeza e confiança. Não devemos nos importar se estão nos rejeitando, se pararam de falar conosco, porque agora somos crentes e não fazemos mais as práticas pecaminosas que os nossos amigos do passado continuam fazendo. Devemos carregar essa rejeição com firmeza, confiança, sabendo que a nossa identidade não está nas opiniões do mundo, mas no chamado de Deus para a santidade. Devemos viver vidas que agradam a Deus, independente se as pessoas que estão ao nosso redor estão gostando ou não. Nós temos que avaliar da seguinte forma: Cristo está gostando da forma que eu estou vivendo? Deus está se agradando de mim, da postura que eu estou tendo, da rejeição que eu fiz do pecado? Ele está se agradando? Então nada mais importa. Nada mais importa. Se as pessoas ao nosso redor nos desprezam, zombam de nós, não devemos nos importar com isso. Devemos nos importar com o que Deus está achando da nossa vida cristã. No ponto 3 não vai dar para a gente entrar. Nós só temos 5 minutos, né? Não dá para entrar no ponto 3. Ponto 3 eu vou deixar para a semana que vem. E é um ponto muito interessante, porque vai falar sobre o juízo. O ponto 3 é: Deus é o juiz final de todas as coisas. E ele vai julgar, inclusive, essas pessoas que zombam de nós e que tentam nos arrastar de volta para o pecado. Elas vão ser julgadas por Deus. Semana que vem, nós vamos saber como é esse julgamento de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai bendito, te damos graças pelo privilégio de meditar nessas verdades que aprendemos
nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a identificar o pecado em nossas vidas. Sonda o nosso coração e se houver pecados ocultos, escondidos, traga à tona para que possamos nos arrepender desse pecado, deixar o pecado e alcançar a sua misericórdia para que possamos ter a plena comunhão com o Senhor. Afasta de nós as amizades que são tóxicas e que nos afastam da tua presença. Amizades, pessoas, conhecidos que nos levam para o caminho da maldade, que fazem com que nós lembremos do nosso passado. Nós não queremos lembrar mais do passado. Nós queremos viver uma nova vida, uma vida com o Senhor, uma vida de piedade, renúncia, santidade, humildade, mansidão e submissão à tua vontade revelada. Nos ajuda, Senhor, a termos a postura correta, uma postura amigável. Não queremos ser agressivos com ninguém, mas devemos nos posicionar contra o mal, contra o pecado, para que o mal ao nosso redor não influencie o nosso coração. Blinda, Senhor, o nosso coração com a tua palavra, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, e que possamos ter a tua palavra em nossos lábios para que possamos nos defender do mal, colocando limites para o pecado e rejeitando o pecado, para que ele não nos atinja mais. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que humildemente fazemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.